que agora vai dar certo. Então, Bruna, conta pra gente como é que foi essa vida de decidir fazer biologia e depois fazer veterinária. Como é que tu te imaginava antes da graduação? Conta um pouco desse teu início, da tua história aí, profissional. Então, gente, falando um pouquinho assim sobre minha trajetória profissional, acadêmica, né? E que continua sendo acadêmica, acho que para sempre vai ser acadêmica, né? Que a gente não consegue se desvencilhar. Mas, enfim, eu comecei fazendo bio, né? Então, na época do cursinho, eu queria muito trabalhar com engenharia genética, né? Olha só. E aí, enfim, aí eu optei pelo curso de biologia. E aí, fazendo diversas cadeiras, e durante a graduação a gente sempre procura estágios, né? E aí foi durante um estágio que num laboratório de genética na UFPEL, né? Então eu sou formada pela UFPEL, né? Foi onde a gente se conheceu, onde a gente trabalhou junto no NURFES, né? De onde fico muito feliz de ter passado por lá e conhecido a Grey e toda a equipe de uma forma geral, né? E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso também. Bom, e aí nesse laboratório de genética, a gente tinha algumas coletas onde a gente ia a campo. A gente trabalhava com danos de DNA em pinguins e na época a gente ia coletar no CRAM. E aí foi nessas idas e vindas ao CRAM que eu conheci as áreas privativas do médico veterinário, né? Então, a gente tem, quando a gente fala em centros de reabilitação, em atuação frente à fauna silvestre e doméstica, né? Então a gente vai falar um pouquinho de fauna silvestre nativa, exótica e domésticas, que é o que a gente acaba tendo como rotina. Enfim, descobri que existiam muitas áreas que eram privativas do médico veterinário. E aí foi que despertou o interesse em fazer veterinária. E aí, quando eu estava no quarto semestre da biologia, resolvi prestar vestibular para veterinária. E na época a gente podia fazer, enfim, duas faculdades ao mesmo tempo dentro da faculdade, né, dentro da universidade. E aí foi que eu ingressei na dupla jornada aí de atividades acadêmicas, Bio e Vet, né? Bom, durante a VET eu consegui. Duas graduações com pouco conteúdo, né? Pouca coisa para fazer. Ah, então, a Bio, de uma forma geral, foi um curso assim que me preencheu como, digamos assim, como ideologia, de uma forma geral, onde norteia muito dos meus pensamentos como médica veterinária. A gente tem essa sobreposição de áreas, né? Tanto é que dentro das atividades que levaram eu a decidir pela medicina veterinária, então foi exatamente por essa sobreposição de áreas, né? E ter essas áreas privativas do médico veterinário que acabam sendo condutas super adequadas, né? Então, existem diversos procedimentos que a gente não tem capacidade técnica, que a gente não estuda durante a graduação dentro do curso de biologia, e que os médicos veterinários têm essa bagagem aí ao longo do tempo, né? Então, a gente consegue transpor essas áreas de sobreposição na verdade, as duas faculdades, uma acabou complementando a outra, né, com a minha atividade profissional até hoje, né? Então, foi uma dupla jornada durante a graduação. Tinha horas que eu estava em uma aula, tinha horas que eu estava em outra, tudo na mesma manhã. E às vezes era correria, mas no fim das contas deu super certo e foi muito legal. E, Bruna, me diz uma coisa, tu abandonou, tu acha, a biologia como profissão e assumiu totalmente a veterinária, ou tu ainda te identifica como ambas, te identifica mais com uma? Como é que é isso? Conta pra mim. Então, é a dupla personalidade, né, que a gente tem profissional, né? Enfim, eu atuo muito mais como médica veterinária, mas na minha atuação como médica veterinária, principalmente trabalhando com animais silvestres, muitas das minhas condutas profissionais são norteadas pela biologia. Então, eu digo que hoje eu trabalho muito mais dentro da área da medicina veterinária, eu tenho um retorno financeiro muito maior dentro da medicina veterinária do que da própria biologia, né, em si. Enfim, atualmente hoje eu trabalho como prof e também acabo atendendo em diversos locais aqui em Porto Alegre. Mas muitas das minhas condutas são baseadas nessa minha bagagem acadêmica. Propriamente, assim, atuação como bióloga, eu tive somente durante um tempo, quando eu trabalhei no Peixe Boi, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, acredito também.
que foi a atuação como bióloga. Mas dentro de todos os locais que eu passei, instituições, a gente tem essas duas áreas atuando e é muito legal permear por todas elas, né? Tanto como médica veterinária quanto bióloga, né? Então, eu digo que é impossível separar uma da outra, principalmente trabalhando nessa área de reabilitação de fauna, de atendimento de animais silvestres, nativos, exóticos e animais domésticos, né? Então, a gente tem aí, não consegue desvencilhar uma área da outra. Eu falei com a Camila e com a Valéria também nas lives anteriores sobre essa importância da interdisciplinaridade, né, no trabalho com silvestres. A gente tem que sempre lembrar que a gente não consegue fazer nada sozinho nessa área, né? A gente precisa dos outros profissionais para poder ter sucesso, né? Com certeza, né? E dentro da medicina veterinária, da atuação do médico veterinário, muitas das condutas são norteadas por equipes, né? Então, na verdade, não existe um personagem principal, né, na atuação frente à fauna, né? Então, é uma atuação de equipe. Então, acho que o NURFS foi um dos locais, assim, berços que eu tive, principalmente aí quando a gente fala sobre reabilitação de fauna, que a gente fala de educação ambiental, que a gente fala de interdisciplinaridade e atuação de diversos profissionais atuando em conjunto, né? Tanto como estagiária, né? Então, que a gente teve diversos estagiários de diversas áreas, e isso é muito legal porque todas as áreas se complementam. Se tem uma briga muito grande, né, entre biólogos e veterinários que trabalham nessa área, muitas vezes porque alguns locais, por restrição financeira, acabam contratando médicos veterinários e médicos veterinários fazem o papel de vários biólogos e zootecnistas por uma questão econômica. Porém, a gente tem aí uma atuação que deve ser em conjunto, que deve ser em equipe, né? Então, cada um executando a sua parte e o todo aí tendo como um sucesso quando a gente fala de reabilitação ou manejo de animais de uma forma geral. E, Bruna, como é que foi o teu contato com o núcleo? Por quem que tu entrou? Como é que tu conheceu? Tu disse que tu estava trabalhando com os pinguins lá no CRAN, né? Mas o núcleo, Exato. na época, com o que que tu trabalhou? Eu não me lembro também que ano certinho que tu teve por lá, mas conta pra mim como é que foi essa experiência lá no núcleo, quando tu começou também. Então, a gente começa a se entregar na idade quando a gente começa a falar em 10 anos atrás, né, Grace? Então, mais ou menos por aí, há uns 10 anos atrás, né? Então, quando eu comecei lá no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, que é o CRAM em Rio Grande, eu conheci o trabalho da Ana Paula, que é a vet que eu acompanhei durante muito tempo, né, no NURFS. E a Ana, ela foi, então, integrou a equipe participando de diversas emergências com o CRAM, no qual eu participei também. E aí foi que eu tive contato com a Ana. E fazendo a faculdade dentro da universidade da UFPEL foi que eu iniciei o estágio, então, no NURFS, né? E, então, foi assim, a minha porta de entrada ao NURFS foi o fato de eu ter o contato com a Ana e com a Alice, né? Que eram as vets que trabalhavam na época lá. E aí foi que em 2012, se eu não me engano, foi que eu iniciei o estágio no NURFS e fui até o final da graduação da medicina veterinária, né? E depois que tu terminou a veterinária, tu já foi direto para residência ou tu trabalhou um pouquinho nesse meio tempo? Então, eu finalizei a graduação no meio do ano, né? Então, eu finalizei no semestre 1, e aí eu fiquei o período aí entre o fim da graduação e o início da residência estudando para as provas, né? Então, a gente lida com diversas situações de apostar e sei lá o que a gente vai colher como frutos, né? E durante a decisão de fazer a residência, eu estudei muito, foquei muito em passar na residência em Pelotas, que era onde a minha família morava, enfim, tinha feito a graduação. E vim para fazer a residência, vim fazer a prova, né, de residência aqui em Porto Alegre, né? Conta a lenda que eu vim marcar xizinho, porque eu não tinha me dedicado aos estudos, né, para cá. E felizmente eu consegui atingir o objetivo de passar na residência aqui na URGS. E aí foi que eu iniciei a residência. Eu não cheguei a trabalhar nesse meio tempo de fim da graduação e início da residência. Foi um período meio que sabático aí, um período que muitas pessoas acabam passando
E eu, então, que fazia 1 milhão de estágios ao mesmo tempo, e aí simplesmente parar e estudar foi bastante complicado, mas no fim das contas a gente atingiu as metas e objetivos aí de ingressar numa residência, né? E, Bruna, o teu trabalho na Eletrobras, que tu estava conversando comigo sobre a questão dos peixe-boi e outras coisas que tu desenvolveu lá, foi como bióloga e não como veterinária, né? Ou foi como Isso. veterinária? Não, foi como bióloga. Então, eu fui contratada 2 anos consecutivos pela Eletrobras para trabalhar no CPPMA, que é o Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos e Quelônios Aquáticos, né? Então, em Baubina, interior da Amazônia. O primeiro ano eu fui para substituir as férias do biólogo de lá, então foi um período que fiz loucuras durante a graduação, né? Que faltei 1 mês de aula, falei com todos os professores que iria faltar, tranquei as disciplinas que eu achava que eu iria reprovar e fui, simplesmente fui. Faltei 1 mês de aula, substituí o biólogo lá. E no ano seguinte, o biólogo acabou saindo da instituição e foi o período que, durante a graduação, a gente teve greve na universidade, né? Então, eu aproveitei muito bem o meu período de greve para trabalhar no centro como bióloga, né? E lá no centro, basicamente, toda a questão de manejo, o fato de eu ser aluna de graduação de medicina veterinária, muitas vezes eu acabava adentrando em áreas que eram restritivas do médico veterinário na atuação, né? Mas foi bastante legal. A minha atuação foi como bióloga no CPPMA. Então, todo o manejo dos animais lá era sobre minha responsabilidade. O fato da Eletrobras, então, ser uma instituição, vários relatórios, muitas questões burocráticas que envolvem os animais, então fica sobre ao nosso comando, né? Então, várias questões, então, que são bastante complexas e que são de setores de RH também passam a ser atribuídas ao biólogo, né? Então, quando a gente trabalha em diversos locais, dependendo da área que a gente está atuando, a gente acaba trabalhando como um profissional multitarefas, né? Não é simplesmente executar a atividade de bióloga, mas sim executar a atividade também de uma forma geral de equipe, né? Então, de administração de equipe, de gestão de pessoas. Alguém falou que travou, mas eu tô te escutando normalmente. Para mim tá de boas aqui. Eu acho que de repente foi a internet dele, né? Ou dela. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Tá rodando os dois vídeos, o meu e da Grace. Algum problema de voz? Ah, voltou agora. Voltou. Tá, mas eu acho que a Bruna vai continuar falando do projeto Peixe Boi da Amazônia. Ó, o Jefferson tá dizendo que tá escutando bem. E o que tu mais gostou lá nesse projeto? Conta como é que era, além dessas questões burocráticas, né, que a gente sabe. Isso é uma coisa, né, Bruna, que eu sempre falo também pro pessoal que acaba trabalhando com a gente lá no núcleo. Às vezes a gente acha que quando vai se formar veterinário ou biólogo ou qualquer profissão, tu não vai ter que lidar com essas questões de papelada, né? E É isso um é um sonho. engano, é uma ilusão total, porque muito do nosso trabalho é papelada, é desdobrar essas papeladas e caminhar, enfim. Mas conta na parte prática, que eu acho que é um trabalho que foi muito legal, eu imagino, assim, né? E eu queria que tu compartilhasse com a galera as suas experiências com o peixe-boi, se era só peixe-boi nesse projeto ou se tinha mais alguma espécie e que experiências tu trouxe de lá para a tua vida e para o teu aprendizado. Bom, experiências de vida para todo sempre, né? Então, Balbina foi um marco histórico na minha vida, né? Então, tu ser bióloga e ter o privilégio de trabalhar na região amazônica é algo assim inexplicável, né? Então, é a prova de que o pessoal de centros urbanos não foi imunologicamente desenvolvido para estar no meio do mato, né? Eu, particularmente, até hoje tenho muitas reações alérgicas a picadas de inseto, né? Mas isso é a parte, acho que é a única parte ruim que eu tenho para contar, então, de ter ido para a Balbina, né? Então, a gente tem muitas questões muito legais, né? Então, trabalhar no projeto foi muito interessante pelo fato de trabalhar com a conservação de uma espécie que é ameaçada, né? Em primeiro lugar, uma espécie totalmente apaixonante.
O projeto ele nasceu no berço, então, como um desenvolvimento de reabilitação de peixes-bois. Mas o que que acontece? Qual que é o cerne do projeto, né? Então, o projeto ele iniciou com os animais que acabavam sendo capturados, apreendidos, de mães que acabavam sendo abatidas por caça. Infelizmente, na Amazônia ainda se tem a cultura de caçar o peixe-boi, então muitas mães acabam morrendo ainda para o consumo, muitas vezes, de subsistência da população. A questão maior da subsistência é que um peixe-boi, que pesa aí 300 quilos, 400 quilos, alimenta diversas pessoas em uma comunidade só, né? A grande problemática é a cultura da venda e do comércio dessa carne que incentiva com que esses animais sejam abatidos em larga escala, tá? Então, a gente fala de pessoas que acabam abatendo animais para subsistência. Então, a parte mais legal de ter trabalhado no projeto foi ter trabalhado principalmente com educação ambiental, né? Então, enquanto eu estive lá como bióloga, nós fizemos diversas... na verdade, o projeto ele já estava sendo executado, que era um projeto que visitava as comunidades ribeirinhas potenciais para as áreas de solturas do peixe-boi, né? Então, dos animais que estavam em reabilitação naquela época, né? Então, a gente tem 2 centros que trabalham com esses animais, que é o INPA, que já avançou bastante nas reintroduções desses animais, e o CPPMA, que está iniciando as reintroduções recentemente, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais restritivo, principalmente pela área de escolha da soltura desses animais, né? Então, durante o trabalho, além de manejar com os animais, então todo o manejo de biometria que não tem como se apaixonar, então a gente acabava secando o tanque e fazendo o manejo dos animais, então dos peixes-bois da Amazônia. Eu participei de diversos projetos que visitava comunidade por comunidade, né? E a parte mais legal é tu sair da tua zona de conforto, né? Então, tu conhecer diversas realidades que não são a tua e tu tem empatia de se colocar no local daquela pessoa e entender a situação pelo qual ela está passando e para como ela se encontra aí nesse meio, né? Que muitas vezes a gente tem a cultura do meio ambiente, né? Então, digamos assim, vou caçar para obter meu alimento, né? E não enxergar de uma forma geral, por falta de informações, a gente está falando de áreas que a gente não tem assistência básica de saúde. Então, em diversos momentos eu passei por situações tanto com animais, né? Então, a gente vive um problema social tanto com animais domésticos, né? Então, animais machucados, animais com doenças, enfim, infecto-contagiosas graves, mas também de pessoas que precisavam de atendimento, assistência básica de saúde e não tinham. Então, eram realidades que a gente ingressava nas comunidades para falar do que a gente mais gostava e mais amava, o nosso trabalho, né? Então, o trabalho do peixe-boi, se deparava com diversas situações sociais que são exclusas, né? Que não são expostas no Brasil afora. Então, eu acho que no trabalho, realmente, assim, eu acho que foi a parte que eu mais trouxe para minha vida, que foi esse contato com, enfim, com as visitas que a gente fazia para fazer educação ambiental, para falar. Acabava sendo uma educação ambiental pontuada, né? A gente tentava fazer uma educação ambiental de retorno às comunidades, mas tudo isso precisa de fomento, tudo isso precisa de logística, precisa de equipe. E felizmente hoje já se tem áreas que a gente tem comunidades que são amigas do peixe-boi, né? Que a gente tem avós que eram caçadores, mas que seus filhos e netos não têm mais a cultura de caçar esses animais, né? Então, que tiram a subsistência de outros tipos de extrações naturais, digamos assim, né? Ou de comércio. A gente fala de situações que talvez a gente não tenha ideia falando, né? A gente fala de comunidades isoladas dentro d'água, que precisam chegar de voadeira. Não existe nenhum outro meio de transporte, então não tem caminhão para chegar com alimentação, que precisa de, enfim, de combustível para fazer o deslocamento das pessoas. Então, comunidades de diversos tipos, assim. Então, essa foi uma das partes muito legais no qual eu fiz parte, né? Então, do projeto, que foi educação ambiental pontual, né? Então, conhecendo a realidade, o motivo pelo qual os animais estavam no centro, né? Então, a gente conhecia a realidade daquele local
e como fazer, então, uma reintrodução trazendo a comunidade para com os animais, né? Então, isso é bastante legal, para que a gente tivesse também o apoio da comunidade quando a gente reintroduzisse esses animais, né? Na época que eu passei pelo CPPMA, a gente tinha em torno de 50 peixes-bois, tanto peixes-bois que eram bebês, quanto peixes-bois adultos, né? E aí, então, como bióloga, era minha responsabilidade fazer o manejo desses animais, então, de secar, coordenar a equipe, pesagem, biometria, então era bastante legal. Bem como acompanhar a rotina do centro, então a gente tinha diversos outros animais, né? Então, na época que eu passei pelo CPPMA, existiam araras, tucanos, ancas, diversos animais em recintos com um grande treinamento de voo. E naquela época, a gente fez alguns manejos sanitários nos animais, né? Então, vermifugação, controle de parasitoses, para fazer a soltura e reintrodução dos animais que estavam aptos, né? Então, que chegaram para reabilitação e que precisavam somente da soltura, que já estavam anilhados e aptos para soltura. Então, a parte mais legal, que é ver o resultado final, né, da reabilitação, eu acompanhei no centro e foi sensacional, né? Obviamente que um trabalho que já vinha sendo, já estava em construção há muitos anos, né? Pela médica veterinária que acabou se aposentando, uma grande perda, digamos assim, para o centro ano passado, que é a Estela. E, enfim, uma história que precisa ser continuada. E, Fico Bruna, muito feliz de ter feito parte. se o pessoal quiser se candidatar a vagas lá para estágio, eles recebem ou não? Então, a Eletrobras, ela tem um estágio que ele é remunerado, né? Até um tempo atrás, existia esse ingresso de estagiários, né? Então, estagiários tanto extracurriculares e curriculares. A Vila de Balbina, ela foi construída. Então, eu não falei um pouquinho sobre Balbina e por que existe o projeto, né? Então, o que aconteceu? Na década de... acho que na década de 70, se não me engano, foi construído, então, um barreiramento para fazer, então, a construção de uma hidrelétrica no interior da Amazônia, onde a gente teve alagamento de várias áreas de região de mata, né? Então, de floresta, então florestas alagadas, onde a gente tem, então, diversas consequências ambientais hoje sobre aquela região. Se vocês digitarem no Google Hidrelétrica de Balbina, vocês vão ver que existe aí um passado histórico com relação à degradação de habitat. Então, a empresa, como selo verde, ela financiou o projeto, né? Então, esse é o motivo pelo qual o projeto existe até hoje e ele é financiado pela Eletrobras, né? Então, foi uma construção da Eletrobras para fazer, então, digamos assim, um marketing, né? O centro ele foi construído pelo INPA, mas nunca foi utilizado. Mas, com o passar dos anos, então, a Eletrobras viu a importância de fazer, então, a construção do centro como um selo verde, né, para a empresa. Isso hoje a gente vê muito que grandes empresas degradadoras acabam financiando diversos projetos ambientais, né? Então, por um lado é bom, por outro lado é ruim. Isso, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Então, projetos que potencialmente poderiam ser desenvolvidos com fomento acabam sendo desenvolvidos, né? Por empresas grandes poluidoras, né? Mas, enfim, o que a gente estava falando mesmo? Eu vou responder a pergunta. Teve uma pessoa que perguntou duas coisas aí. A primeira é com relação a essa caça, quanto à legislação, se teria problema. Então, a lei brasileira, ela determina algumas ressalvas com relação à caça de subsistência, né? E como a Bruna falou, tem mais relação com esse descontrole, que é a caça não só para subsistência, mas para venda, né? Que tinha falado antes. E ele perguntou também se era nessa comunidade que são os indígenas que se organizam para ecoturismo de visitação. Não, não é comunidade indígena. A gente foi em comunidades ribeirinhas, tá? Comunidades ribeirinhas, enfim, são pessoas que são descendentes indígenas, mas não são, enfim, pessoas protegidas pelo INCRA, são chamados ribeirinhos. Eles não têm nenhum passado firmado com, digamos assim,
indígena, assim, que é marcado. Existem áreas de preservação dentro da Amazônia, reservas, que são para comunidades indígenas, né? Então, que faz parte do INCRA. As comunidades ribeirinhas normalmente são pessoas como se fossem de periferia, digamos assim. Se a gente for pensar numa cidade, a gente tem, então, pessoas numa cidade e nessa cidade a gente tem pessoas de baixa renda que acabam se alocando na chamada periferia da cidade. Então, muitas vezes a gente tem comunidades ribeirinhas que são consideradas uma periferia. Então, pessoas de baixa renda que moram na beira dos leitos dos rios e que vivem de subsistência, né? Situação de vulnerabilidade também, né? Exato, vulnerabilidade social. Na Amazônia, a gente tem muitas regiões que são, na verdade, a cultura, né? Então, a região, a extração econômica que eles têm é muito variável conforme a cheia e a seca dos rios, né? Então, teve algumas situações que a gente se deparou, a gente foi numa época de cheia de rio. Quando a gente tem a cheia de rio, o que acontece? Pensem aí num rio cheio de peixes, tá? Quando esse rio seca, o que vai acontecer? Os peixes vão se concentrar numa área. E quando o rio alaga, o que vai acontecer? Esses peixes vão se dissipar. Então, na época de cheia, acaba sendo um pouquinho mais complicado a pesca, né? Que é a principal forma na verdade, de alimentação. A única fonte de alimentação que a comunidade acaba tendo através... também acaba sendo a pesca não deixa de ser uma caça, né? Então, às vezes, a gente se esquece disso quando a gente fala, né, de caça, de animais, de subexploração, que a gente fala muito, né, de animais que pertencem à fofofauna, vai matar um peixe-boi, vai matar um peixe, né? Então, a gente tem seres que são sencientes, né? Então, que varia conforme o grau de derivação, né? Se são espécies que têm alguns sistemas mais desenvolvidos que outros, mas são seres vivos e que também são animais que são caçados e que são consumidos para subsistência, né? E em algumas das comunidades que a gente chegou na época de cheia, o pessoal ainda estava no rio, então os pais de famílias e os filhos, né, ainda estavam no rio pescando. E aí eu lembro que numa das comunidades que a gente passou, a gente fez um câmbio de alimentos, né? A gente trocou farinha por frango que a gente tinha congelado, porque a família estava sem comida. Então, situações que não fazem parte da nossa realidade. Vocês já pararam para pensar em algum momento na vida de vocês que vocês estão esperando até as 3 horas da tarde para a proteína de vocês aparecer no prato? Então, são situações que fazem com que a gente pense sobre a nossa zona de conforto. E isso foi bastante legal, assim, para mim, a passagem, falar muito sobre conservação e se deparar com a situação real que as pessoas enfrentam na realidade. E aí eu vou lá falar do peixe-boi, sem entender o motivo pelo qual as pessoas caçam, né? E Bruna, e passando então agora para a tua residência, né? Como é que foi essa tua experiência da residência na URGS? Com o que tu trabalhou na residência? E comenta alguma experiência interessante, assim, para quem tem vontade de fazer essa mesma residência que tu fez. Então, a residência foi 2 anos aí bastante marcantes na minha vida, né? De trabalho insano, de 60 horas semanais de trabalho contínuo e intenso. A gente precisa estar com um psicológico bastante preparado para a vida, né? Então, a residência, eu acho que faz com que a gente se adapte a diversas situações que acabam sendo marcantes na vida profissional. Na residência em si, o que eu tenho como passagem que agregou ao meu futuro profissional, que eu tenho até hoje como um passo marcado aí na minha vida na hora de decidir numa conduta para com os animais, né? Eu, durante a graduação, trabalhei em muitos centros de reabilitação. Eu trabalhei com vida livre. Muitas vezes a gente trabalhava com situações que a gente não tinha fomento, né? Então, para dar o mínimo de assistência veterinária aos animais. Então, exames diagnósticos, raio-x, hemogramas acabavam sendo exames de luxo, digamos assim, né? Então, que a gente não conseguia com facilidade. E muitas vezes a gente tinha a destinação dos animais à eutanásia, né? E durante a residência, o que foi mais marcante e mais legal, o fato de eu ter feito a residência dentro do Hospital Veterinário da URGS, foi de pensar
muito mais além. O fato da gente ter infraestrutura do hospital, equipes super capacitadas, fez com que a chance à vida fosse muito mais relevante aí quando a gente fala de reabilitação dos animais, né? Então, de diversas vezes tentar animais que talvez fossem destinados realmente à eutanásia e a gente tentar. E isso que foi o mais legal, mais marcante, assim, durante a residência, foi ter toda essa equipe, todo, enfim, o aparato que a universidade poderia ter para a gente, né? A gente conseguiu, em diversos momentos, fazer diversos procedimentos que não são comuns na rotina em centros de reabilitação, né? O Hospital da URGS, ele não é um centro de reabilitação, né? Então, a gente teve aí uma transição de passagens de atribuições, né? Então, que passaram a ser do IBAMA, que passaram a ser da Estatuto Federal, né? Então, para estadual, onde foi atribuído, então, ao Preservas, que é o local onde eu fiz a residência, como um centro de atendimento emergencial de fauna. Então, para o Estado, nós não somos um CETAS que nem o NURFES, que foi um dos locais que eu trabalhei, que foi muito legal, que são outras rotinas diferentes. Então, a gente atendia muitos animais, mas pontualmente um, dois. Obviamente que no primavera, verão, a gente acabava atendendo aí, chegava a ter medicação de 50 animais em uma manhã, então, de 80 animais internados no setor ao mesmo tempo. Então, a gente tinha uma variação muito grande do número de animais internados. E o fato de ter infraestrutura, o fato da gente ter todas as equipes prontas para ajudar, a troca de equipes. Então, por exemplo, a gente tinha o atendimento de animais de vida livre, quanto o atendimento de animais exóticos, domésticos, inativos, legalizados e ilegais, né? Então, a grande maioria dos animais que a gente acabava atendendo também na rotina acabam sendo ilegais, né? Então, animais provenientes do tráfico, que aí entra o nosso papel como médico veterinário e como educadores ambientais também, né? Então, muitas vezes a gente estava atendendo algum animal, sei lá, chegava um animal com fraturas de coluna, por exemplo, né? Um trauma medular, e aí então a gente chamava o pessoal então da neuro para acompanhar o atendimento junto com a gente. Então, esse foi, na verdade, o ponto-chave aí durante a minha residência, né? Então, sempre pensar o que mais eu posso fazer. Então, essa foi a parte mais legal de trabalhar. Então, a gente trabalhava com indivíduos, né? Se tu for pensar do ponto de vista da reabilitação, a gente trabalhava com indivíduos, né? Então, enquanto um animal que estava atendendo, tentando reabilitar, e que o sucesso lá seria, sei lá, de 10%, muitos outros estavam sendo impactados e continuam sendo impactados pelo impacto antrópico. Então, a gente acaba fazendo trabalhos de formiguinhas, mas profissionalmente a residência foi sensacional. Digo assim, que nos meus últimos 40 dias, eu trabalhei 40 dias consecutivos no final da residência. No último dia, eu jurava que eu não queria mais botar o pé dentro da URGS, né? Mas iniciei o mestrado logo em seguida. E me diz uma coisa, Bruna, a gente conversou um pouco também com a Valéria na primeira live sobre essa questão da eutanásia, né? Como é que tu lida com isso hoje? Até teve uma das sugestões para uma live inteira a gente conversar sobre eutanásia na veterinária por ser um assunto meio considerado tabu, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua opinião com relação à eutanásia de animais silvestres, né? Que a gente sabe que é uma prática mais de rotina do que no caso dos domésticos, né? Infelizmente, a eutanásia acaba sendo uma das práticas realizadas aí por diversos médicos veterinários. E aí a gente tem dois vieses, né? Então, dentro da conduta, a decisão por fazer eutanásia, né? Muitas vezes a gente tem a conduta do médico veterinário que já é complacente com a situação, que, enfim, talvez já esteja entrando em síndrome de burnout, de falar assim, esse animal tem fratura de asa, não vai voltar a voar, vou fazer eutanásia. Muitas vezes acaba sendo a conduta sem nem antes tentar, né? Então, acho que durante a residência, eu tive alguns momentos que foram muito marcantes da decisão realmente de fazer eutanásia, né? De diversos animais.
que, enfim, a gente tenta e chega um momento que tu tem que tomar a decisão de fazer eutanásia. É bastante difícil para o médico veterinário, principalmente quando a gente já tem um vínculo emocional com aquele animal, né? Então, que tu te dedicou dias e noites no tratamento, enfim, de intensivismo. E aí tu decidir por fazer eutanásia por diversos momentos aí a gente tem a conduta, né? Então a gente tem diversas situações, animais que realmente chegam num momento que a conduta médica e terapêutica não surte efeito e que a gente não vai ter uma evolução e que realmente, teoricamente, tu ameniza o sofrimento do animal, né? Então, enfim, é bastante complexo falar disso, né? Então, falar de eutanásia, entram valores morais também. São condutas que a gente acaba fazendo, mas eu, particularmente, não fiz veterinária para ver bicho morrer, né? Então, é bastante ruim. É um momento que a gente tem que tomar uma decisão. Enfim, o importante é tu ter a consciência limpa e saber que tu fez tudo que tu poderia fazer por aquele animal. Eu acho que é um dos momentos que a gente tem que refletir antes de tomar a decisão, vou fazer eutanásia. Eu realmente fiz tudo que eu poderia fazer, que estava ao meu alcance. Então, eu acho que particularmente para a decisão do médico veterinário, acho que é uma pergunta que todos deveriam se fazer antes de pensar na conduta aí de eutanásia realmente, né? E o mestrado? Depois tu saiu da residência, que não queria mais ver a URGS e entrou para o mestrado, então. Então, durante a residência, eu trabalhei com animais. Eu sempre curti ortopedia, né? E trabalhei com animais politraumatizados, animais fraturados, né? Durante a residência. E isso foi um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer, então, o mestrado logo depois na cirurgia na ortopedia, né? Então, a gente sabe que boa parte dos motivos de eutanásias, né, e de problemas de reabilitação são associados a animais traumatizados. E aí eu entrei, enfim, no mestrado, né? E o mestrado é um mix de emoções, né? Então, emoções de frustração, de pressão, enfim, foi bastante marcante, assim, sair da residência, daquele trabalho intenso de trabalho com os animais e passar para o mestrado, que a gente tinha uma carga horária, digamos assim, não tão intensa como a residência, formular um projeto, ter aquela pressão de publicação, e continua tendo, né, até hoje, né, eu me cobro muito sobre isso, mas de uma forma geral, o mestrado, para fazer mestrado e doutorado, digo que a gente precisa estar com um psicológico muito bem preparado e decidido que vai fazer realmente, né? Uhum. Eu vejo que muitas vezes dentro da biologia o pessoal acaba optando pela área acadêmica não porque realmente gosta daquela área, mas sim porque talvez não tenha se preparado ou pensado sobre empreendimentos, locais de trabalho, áreas de atuação, até mesmo atuar com, enfim, consultorias ambientais. Existem diversos outros tipos de atuações para médicos veterinários, para biólogos somente com graduação. Os mercados, eles obviamente são muito mais restritos, mas quando a gente fala aí de veterinários dentro da pós-graduação, a gente vê um grande abismo muitas vezes quando a gente compara com áreas acadêmicas dentro da biologia, né? Então, foi um pouquinho frustrante também lidar com essa situação do mestrado. Dentro do mestrado, o fato de eu ter feito dentro do hospital, né? Então, a gente trabalha com muitas pessoas que são mais extensionistas do que pesquisadoras, né? Então, a pesquisa acaba ficando para o segundo plano do que propriamente o primeiro plano deveria ser a pesquisa, né? Então, a gente tem... essa foi, acho que, a minha primeira e grande frustração, de não me dedicar integralmente para a pesquisa, mas também entendo que é bastante importante essa área da extensão dentro da pós-graduação, né? Então, dentro da veterinária, a gente tem muito marcado a parte prática, né? Então, de executar a prática da profissão, principalmente dentro da cirurgia. Não adianta nada tu ser um acadêmico, enfim, entender toda a técnica e nunca ter executado, né? Sim. Uma coisa que eu acho que, pelo menos a minha abordagem de uns anos para cá, tem sido tentar agregar o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Porque dá para tu fazer pesquisa dentro da extensão também, né?
Ah, Só com que a gente certeza. fica focado muito nessas áreas em separado. E, na verdade, elas precisam ser dialógicas, elas precisam conversar, né? E a gente tem essa conduta de separar as coisas, não é só na veterinária, em todas as áreas, né? A gente tem uma conduta de enxergar as coisas de uma forma separada, e eu acho que é isso que prejudica muito, né, nesse ponto de vista que tu está falando aí. Porque tu tem como pesquisar extensão e fazer extensão dentro da pesquisa, né? Não, com certeza. Tanto é que dentro da, dentro do próprio programa, vários colegas fizeram projetos dentro da extensão. Obviamente que a gente tem diversas limitações quando a gente fala de delineamento amostral, tu tem que ter tudo muito bem definido para não fugir à regra, né? Tu não vai fazer um experimento, mas as condutas acabam sendo muito mais extensionistas do que, enfim, educacionais, do que de pesquisa, né? Então, o mestrado foi bastante legal, assim, acompanhar as rotinas, tanto as rotinas da ortopedia, né, que era, enfim, a área na qual eu estava fazendo o mestrado na época, e também de executar os projetos, né? Então, foi bastante legal aí a experiência do mestrado. Mas, para quem está aí pensando em decidir se vai ou não vai, é uma Pensa bem. decisão é uma decisão que tem que ser pensada com muito amor e carinho e ter certeza aí do foco. Porque tem um alto investimento energético e intelectual, né? São, somando mestrado e doutorado, no mínimo 6 anos. Então, é outra graduação e meia que tu vai fazer. Então, tem que pensar muito bem nisso, né? É, com certeza. E, Bruna, Doutorado mais 4, né? mais 4. E quando tu perde a tese, que foi o meu caso, né? Que eu perdi tudo no computador, tem que fazer uma extensão de 6 meses aí para poder dar conta do que perdeu. Mas tá, coisas que passam. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui a pergunta que a Ingrid fez no nosso direct, né? Que eu já tinha te mandado, mas aí eu vou falar para todo mundo aí que a Ingrid ficou com dúvida. Ela queria saber, se possível, como é a empregabilidade nessa área dos silvestres, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né, Bruna? Em que tipo de lugares dá para trabalhar além de zoológico? A gente já falou alguns aqui, mas eu acho que é legal tu dar uma resumida agora. E se existe também aqui no Brasil áreas de conservação para essa área. Então, bom, a empregabilidade ela está muito associada principalmente aí ao cordão umbilical do médico veterinário, né? Então, o que que acontece? A gente tem diversos projetos, diversas áreas de atuação dentro do serviço privado que contratam médicos veterinários, mas muitas vezes para trabalhos a campo. O que que acontece? A gente tem um perfil de médicos veterinários que acabam sendo Nutella, digamos assim, que acha que vai trabalhar com silvestres, que vai ser I love you dolphins, trabalhar com a fofofauna, né? Então vou trabalhar com silvestres para abraçar leões, bater foto com leões, fotos fofinhas. Então, quando chega aí na hora de arranjar um emprego, aí a água bate na bunda e aí, né, é outra história, né? Então, emprego tem, com certeza tem. É uma das áreas que geram demandas e, enfim, que tem uma grande, digamos assim, que a gente tem uma grande variação de financiamento e de fomento, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem áreas privadas e áreas que são públicas de atuação do médico veterinário, né? Então, dentro dos zoológicos, a gente tem uma das áreas de atuação que podem ser privadas ou públicas, né? Então, a gente tem zoológicos que são privados ou públicos, e também a gente tem aí diversos outros tipos de atuação, né? Dentro da área privada, a gente tem atuação no médico veterinário, tanto dentro de clínicas, a gente pode ter clínicas em diversos locais, né? Então, atuação no atendimento. Então, quando a gente fala de atendimento de animais silvestres nativos, exóticos e domésticos, a gente tem muitas clínicas em centros urbanos que acabam agregando muitos médicos veterinários na rotina. Então, São Paulo é um local que tem muito atendimento e muito local que acaba tendo um emprego. Na região de Porto Alegre, a gente tem algumas clínicas que trabalham, né? E que acaba gerando também demandas de empregos. A gente tem também diversos outros locais de atuação, principalmente associado a alguns programas, né? Então, a gente tem diversos locais que têm fomentos e que a gente tem atuação do médico veterinário.
Muitas vezes a gente tem o médico veterinário trabalhando em licenciamentos ambientais, então fazendo resgate de fauna. Eu tive a experiência de trabalhar em resgate de fauna numa rodovia, na duplicação da 290, de fazer translocação de animais durante aí o projeto e execução da implementação da rodovia, né? Então, são diversas áreas que acabam contratando o médico veterinário, tanto para trabalhar com projetos, então, muitas vezes, aquele emprego do sonho seletista com carteira assinada acaba não ocorrendo, então, a gente tem aí uma atuação do médico veterinário como autônomo, né? Então, como prestador de serviço, digamos assim. E a gente tem alguns outros locais que fazem um emprego através de seleções, através de concursos públicos, né? Então, tanto para trabalhar em órgãos ambientais, muitas vezes a gente pode ter também cargos de confiança dentro desses setores, né, que trabalham com essa fauna. E, além disso, a gente tem, hoje no Brasil, a implementação dos programas de monitoramento de praia, que são, enfim, programas que fazem, então, o emprego de diversos médicos veterinários com salários que atingem o piso do médico veterinário e que trabalham muitas vezes com resgate, com encalhes e que monitoram todos os animais que morrem ou que chegam para a reabilitação, para ver realmente qual que é o impacto das perfurações, né, que a gente tem para fazer a extração do petróleo e como que isso reflete na fauna marinha, né? Então, os programas de monitoramento de praia foram implementados para isso e a gente tem um fomento muito grande hoje aí com relação a essa área. Então, existe emprego, existe muito emprego, mas ele está estritamente atrelado aí ao cordão umbilical e ao conceito que a pessoa tem sobre trabalhar com animais silvestres, né? Então, a gente tem um abismo muito grande de pessoas que pensam num todo e que veem muitas vezes a fauna silvestre, então, como a ponta do iceberg, então esses animais ingressarem em centros de reabilitação, enfim, de uma forma geral, a gente vê aí a consequência do impacto do homem sobre esses animais, então animais que chegam para atendimento, que são oriundos do tráfico, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o principal papel do médico veterinário que trabalha aí com reabilitação de fauna silvestre ou que trabalha atendendo na clínica, que trabalha aí no, digamos assim, na linha de frente com esses animais, é a educação ambiental. Não só nessas áreas, mas também dentro dos zoológicos, né? Então, o zoológico ele tem um papel muito importante de talvez desmistificar o animal como um centro de, digamos assim, de visitação, né? Então, que as pessoas visitam o zoológico para verem os animais, assistirem os animais, mas sim entenderem o motivo pelo qual o animal está lá. Então, a educação ambiental que faz com que a gente transforme essas ideias e é o que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com isso. Quando a gente trabalha com reabilitação de fauna, quando a gente trabalha com animais silvestres, a gente tem que ter em mente que se a gente não trabalhar com educação ambiental, a gente não está trabalhando, porque a gente precisa trabalhar com pessoas, né? Então, não é simplesmente trabalhar com animais, quero trabalhar com, enfim, mico-leão dourado. Mico-leão dourado, eu ia falar sagui de tufo branco. Não, a gente vai ter que trabalhar com muitas pessoas para conseguir trabalhar com esses animais. Então, a gente precisa aí de uma contextualização muito grande. Enfim, e diversos programas de manejo, tem associação também com saúde pública. Então, a gente tem ainda aí várias áreas de saúde pública associado aí à conservação de animais, né? Então, em janeiro, eu participei de um projeto do Ministério da Saúde com capturas de saguis no Nordeste, né? Que visava o controle de raiva no Brasil. Então, através de modelagens estatísticas, seria previsto quais seriam os possíveis surtos de raiva no Brasil, principalmente na região Nordeste, para fazer, então, programas de saúde pública para atuação naquela região, evitando a raiva humana, né? Então, exatamente por essa interação desses animais com os humanos nas áreas urbanas, né? Então, contato direto. E trabalhando com esses projetos, obviamente que tu vai trabalhar com pessoas. Então, toda vez que a gente ia capturar os animais, a gente foi para lugares turísticos como Olinda, Recife, para capturar os animais no meio da cidade. Então, a gente tem uma cultura de alimentação dos animais que aparecem.
enfim, interação que não é nada legal. E muitas vezes a gente tem a associação do tráfico, principalmente por esse contato aí do homem para com o animal e o desejo que o homem tem enlouquecidamente de ter um animal diferente, né? Então, e muitas vezes Fascínio pelo financiando, encantamento. e muitas vezes influenciando aí, incentivando o tráfico. E eu acho, né, Bruna, que essa questão que a gente coloca da educação ambiental, assim, não que ela seja salvadora, né? Quem trabalha com educação ambiental sempre diz isso, que a responsabilidade do educador ambiental não é salvar nada. A questão toda que eu vejo e sempre converso com o pessoal sobre educação ambiental com relação a isso, é que a educação ambiental é como se ela fosse uma tradutora, né? A língua que a gente fala na universidade, ela não é acessível para a grande população, né? Então, tu precisa de um mecanismo de tradução. E a educação ambiental, ela serve como esse mecanismo de tradução. O papel do médico veterinário, do biólogo, é fazer essa interlocução entre o que é dito lá na universidade, né, em termos técnicos, e a comunidade que tu quer que essa informação chegue. Porque a gente pode ver aí, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Esse monte de dados, informações técnicas, epidemiológicas, isso não chega para as pessoas, para a grande massa de população, porque muitas vezes nem compreende o que esse dado quer dizer. Então, educação também é sobre traduzir esses conhecimentos, sabe? Traduzir em uma linguagem que as pessoas consigam entender. Fazer as pessoas terem acesso à informação também é educação ambiental, de certa forma. Não só ambiental, né, Grace? Se a gente for pensar no contexto geral, né, de diversas situações, a gente tem aí, fala muito sobre traduzir, né, o que academicamente a gente quer para a comunidade. O médico veterinário atuando na clínica de pequenos, nos equinos, nos bovinos, é exatamente isso, é trazer o que ele tem de conhecimento acadêmico para com o animal, fazer com que o tutor entenda o que o médico veterinário quer dizer e ele execute o tratamento que tu está prescrevendo. Então, a comunicação, a educação em si é muito importante, né? E se a gente for pensar, sei lá, por diversas situações que a gente tem, enfim, um problema socioambiental que a gente tem, por exemplo, com animais de rua, acaba sendo também um problema social, né? Então, um problema educacional, muitas vezes por falta de informação e também por falta de políticas públicas que atinjam enfim, esses objetivos, né? Então, a gente trabalha muito com políticas públicas que acabam apagando incêndio e que não trabalham com prevenção, tanto com animais silvestres quanto com animais domésticos, né? Então, a gente tem aí a pandemia como uma doença que nasceu aí no cerne de uma doença zoonótica, e aí está a prova da interação do homem para com o animal silvestre e todos os efeitos que nós podemos ter aí. Hoje a gente está em restrição e quarentena, fazendo uma live, então a gente também tem pontos positivos, né? A gente está em quarentena, então fazendo uma live sobre isso. Então a gente tem diversos motivos pelo qual a gente tem que se preocupar e pensar que a educação, a informação, muitas vezes pode fazer com que a gente mude condutas, né? E tente melhorar a situação de tudo e de todos, né? Como disse o Elisandro, ele popularizar tudo que a gente faz dentro da universidade, né? Popularizar a ciência para que ela não seja renegada, assim, eu acho. Porque muitas pessoas relegam a ciência porque não sabem ou não entendem, né, o que a gente faz dentro da universidade, dentro dos nossos órgãos de pesquisa. E a gente está com pouquíssimo tempo já, porque as lives, uma coisa que eu descobri é que a relatividade do tempo é pior ainda na live, tá? A gente está em outra dimensão, eu acho, que é muito rápido. Eu queria que tu te despedisse, deixando um recadinho, assim, para quem quer trabalhar com animais silvestres, para quem quer trabalhar com conservação, né, com base na tua história de vida, assim, e te agradecer muito por ter participado. E eu dizer que eu tô achando muito legal isso também, porque a gente consegue se falar, né? Meio que É obrigada, não precisa fazer uma verdade. live, já tá conversando. E Mata a sobre coisas que às saudade, vezes né, a Grê? gente mata a saudade, às vezes que a gente não tem tempo também de conversar. Então, deixa um recado para a galera que tá te assistindo aí. E muito obrigada, Então, se a gente for cortada pelo Insta. então tá. Então, se a gente for encontrada pelo Insta, amei participar da live, né? Então, sensacional. Minha primeira experiência e como passou rápido.
E, enfim, bom, a dica que para quem quer trabalhar com silvestres é não desistir e muito amor aí à camisa. Muitas vezes a gente acaba se doando, fazendo coisas não esperando em troca, e é assim que a gente colhe muitos frutos, né? Então, participei de diversos projetos que simplesmente por amor à camisa eu fui, sem receber Só essa nada. parte. 5 segundos. Ah, bom, então, gente.